A brincadeira da gente, de uns anos para cá, tem sido muito de falar, de pensar no mercado de trabalho, não só de preparar para o mercado, mas de refletir esse mercado e produzir junto, tá? Uma virada de, literalmente, de cultura. A gente está vivendo um momento de uma mudança radical da forma de pensar e de agir a partir de agora. A gente começa, literalmente, a sair de uma cultura chamada analógica e entrar numa cultura digital a partir do de novo. Principalmente quem é artista. A gente fica muito esperando o telefone tocar para a vida acontecer. Está na hora da gente ter a vida na mão da gente e fazer com que a vida aconteça. A gente tem tudo para acontecer. Temos 3 câmeras ligadas simultaneamente aqui. Cada um pode construir a sua história. Cada um tem hoje a possibilidade. Seja um artista, a gente tem que dominar as linguagens, a gente tem que dominar os meios, a gente tem que estar plugado, tem que estar ligado, tem que estar antenado, tem que estar preparado para o mercado. E que o mercado não é só o mercado digital, né? A gente tem uma vasta possibilidade de atuação dentro desse mercado. E quem nós podemos ser dentro desse mercado? De que forma a gente pode se enquadrar dentro desse mercado? Não é mais aquele ator que pertence realmente à nossa geração, que ficava em casa esperando o produtor ligar, que esperava ter um contato, uma boa ideia, um bom projeto, um bom texto. Para um espetáculo ou para estar numa novela da emissora X. Hoje não. Hoje a gente tem a possibilidade de ser o próprio criador. Então você pode gerar, você pode criar, você pode produzir, você pode pensar, você pode ter uma autonomia da sua criação. Você pode fazer parte desse processo e não ser apenas uma peça dentro um agente passivo, né? A gente passa a ser ativo. A questão da convergência e das múltiplas plataformas que hoje a gente tem na mão, elas nos dão uma possibilidade infinita de estar no mundo, né? De estar online, de estar conectado, de estar no mundo não só usufruindo dessa tecnologia para passar um e-mail, dizer, oi, estou aqui, mas para a gente produzir e comunicar uma cultura para o outro lado do mundo. Hoje, se a gente tivesse aqui um sinal bacana de internet, a gente podia estar ao vivo, né? Ou pelo TweetCam ou pelo Kik. Se a gente está ao vivo, a gente pode dizer para o outro, lá do outro lado do mundo, olha o que eu estou fazendo, o outro responder. Então é tudo muito mais rápido. Isso tem seus lados positivos, tem seus lados negativos. Mas o que eu acho que a gente pode ter, principalmente com uma galera muito jovem na mão, que está vivendo e tem uma estrada muito longa, o que a gente vai fazer com essa possibilidade, hein, Bernardo? O que você, Bernardo Mendes, que veio de uma história de televisão, que parte agora caído de dentro do cinema, o que você pode fazer com essa câmera na sua vida e na sua mão? Vou jogar a bola para você. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer teatro, a gente pode fazer cinema, a gente pode contar uma história. E, enfim, foi o que vocês falaram, a gente tem tudo na nossa mão. A gente tem um canal aberto pra gente tem uma câmera que é HD, que filma durante 2 horas, ou filma durante 1 hora, enfim, mas a gente pode fazer o que a gente quiser. E a gente tem atores, amigos, que eu não sabia nem que o Paulo tinha feito estúdio, na verdade. E cheguei aqui, ele estava aqui, ele falou, e por que você está aqui? Eu falei, vim dar uma palestra, não sei o que e tal. Ele falou pra mim, eu vim assistir a sua palestra. Eu falei, cara, mas você não tem que vir assistir minha palestra. Eu que tenho que vir assistir a sua palestra. A gente está aqui para estar junto e trocar uma ideia. A questão aqui é de que forma a gente pode aproveitar essas ferramentas no nosso trabalho, né, como artistas, como criadores, como atores, enfim, e utilizar ela a favor. Então, não perder nunca esse foco. O que eu estou dizendo como comunicador? Não perder o foco como artista. O que eu quero dizer como pessoa, como função social, como função artística. Não perder essa referência enquanto artista. Você se adequar, se adaptar, mas não sei se a palavra é certa. Não perder o caminho de condução. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que pode banalizar ou ficar trivial o trabalho do ator se não entender que é usar a ferramenta a favor, integrar as linguagens. Eu acho que isso é genial, né? Teatro, cinema, TV, internet, tudo tem que ser cada vez mais pensado com uma linguagem
cada um com a sua linguagem, cada um com o seu veículo, entender as possibilidades de cada um, mas de que forma eu, como ator, como atriz, posso trabalhar, né, para esse veículo, para esse mercado, com essa ferramenta. Eu acho até, Nália, assim, Janaína Dávila, Sonali Becker, só pra gente, não sei se todo mundo sabe quem tá aqui, né? Paulo Matias, Bernardo Mendes, Cacau Beredo. O que a gente tem que pensar é que este é o momento de errar. Eu discordo só um pouquinho do que a Sonali está colocando. Esse é o momento do erro, porque não tem ainda nada estipulado como padrão. É o momento do experimento, né? Quando eu digo erro, é a questão do poder experimentar, poder ousar uma coisa fora da caixinha. É o momento de sair da caixinha, vamos sair da caixinha. Vamos abrir para ver qual é. O que tem de errado se eu errar? Nada, eu tentei, né? A gente só vai acertar se a gente errar. A questão nem que é esse o momento do erro. O momento de errar é sempre. Para você acertar um dia, você vai ter que errar muito. Mas errar e errar não é. O erro é fundamental. Não tem essa de. É que às vezes a gente, como A gente artista, fica se tentando cobra. ser assertivo. Tem que ser assertivo, tem que ser assertivo. tem que ser assertivo, não pode errar, tem que saber pisar. Mas será que se eu fizer isso vai estar certo ou não? Será que se eu falar isso a mídia me aceita? A mídia me aceita, o que é certo e o que é errado para falar para o público, né? A gente quando estuda, eu fiz faculdade de cinema, né? Aí quando a gente estuda, a gente sabe, tem umas coisas certo e errado. Eu acho Que é o clássico, que é a visão clássica, qual é o tradicional. Exatamente. E aí, enquanto isso, Pode que não pode. o que pode e o que não pode, exatamente. Que a gente tudo pode. Tudo pode, a gente só vai saber se pode ou se não pode depois que fizer também. E aí a opinião de cada um, eu falei uma coisa ainda há pouco, ela falou, mas não generaliza. Exatamente, não pode, porque cada um tem uma opinião, é certíssimo isso, claro. Do afetivo. E aí outras pessoas que não tem uma câmera, mas tem um celular, faz qualquer coisa, entre aspas, que não é qualquer coisa, nada que se grava qualquer coisa, mas assim, grava, põe lá e às vezes acerta, ou às vezes é bom. Cobrança de dar certo. Exatamente. O que eu acho mais interessante, o que eu acho muito interessante, na verdade, é que, tipo assim, você tem várias maneiras de executar o seu trabalho. Se você é ator, é óbvio que você tem cinema, teatro, tem televisão, e cada um tem a sua peculiaridade. Só que você tem milhões de maneiras de como executar, fazer cinema. Então, se você não se enquadra num método de fazer cinema, não tem mais 10 que você pode se enquadrar. Assim, se esse método de teatro não porque tem gente que é bom em matemática e não é bom em português, tem gente que é bom em filosofia e não é bom em história. Mas, Tem gente que não se forma e é ótimo na vida. Exatamente. Tem gente que faz 4 faculdades e não acontece. Não, mas quando eu falei, Brasileiro, talvez não foi isso que eu falei. Eu não falei a questão do acertar e errar. Acho que isso não cai nesse âmbito. O que eu falei é a questão do artista. É o que nos diferencia, né? Do público comum, do não ator, que vai no YouTube, que faz uma coisa porque ele tem alguma coisa a dizer, não tem nada para dizer e está querendo estar na mídia. Eu estou querendo dizer, eu não estou falando do método do processo, eu estou dizendo, enquanto artista, eu tenho diferencial? Sim, claro. Eu tenho uma formação XYZ. Eu tenho que entender aquela linguagem e de que forma eu, como contadora de história, porque é assim que eu me entendo enquanto artista, como atriz, ou como roteirista, eu tenho que contar uma história. Se eu vou contar para o veículo XY, se é para a internet, se é para o celular, se eu vou usar, se é para o teatro, se é para a cena, né, para o palco, são mídias, que a gente tem que entender como isso funciona. Mas eu estou querendo dizer assim, enquanto artista, eu quero dizer alguma coisa, se eu quero dizer, eu vou usar que tipo de ferramenta, que tipo de mídia que atende a que projeto meu, que ideia minha, isso que eu quis dizer. Uma coisa que eu acho